Portal 6/6. Me conta uma coisa, você acredita na energia dos portais? Porque hoje a gente vai entender se você está entre o amor ou o desapego. E para além disso, hoje nós temos aqui também uma data especial, que é o dia de hoje, 3/6/9. Por que 9? Porque 2025 é a energia 9. Então, eu antecipei o vídeo do portal 6/6 especialmente para hoje, para que vocês possam aprender e usar da melhor forma possível essa energia disponível. Então, vem comigo, gente. Tudo bem? Eu sou a Lua, sou taróloga e oraculista aqui do Tarô Evolua. É sempre um prazer trazer para vocês as nossas leituras coletivas. Hoje nós vamos falar sobre o portal 6/6 que abre daqui 3 dias, mas também da energia do 369, que eu vou explicar para vocês que está aberta agora. Então, gente, vocês vão escolher hoje entre 3 opções: quartzo rosa, quartzo azul e a ametista. Eu já deixei todos os decks aqui separados, resolvidinhos, como a gente vai fazer a nossa leitura. Mas você que está aqui já há algum tempo sabe que primeiro eu explico a energia aqui do nosso tarô, tá bom? Não sei se eu já me apresentei, se eu não me apresentei, eu sou a Lua, taróloga e oraculista aqui do Tarô Evolua, e é sempre um prazer receber vocês aqui na nossa mesa. Hoje eu preparei um cenário todo especial, vermelho, para essa energia de amor aqui do nosso portal. E também preparei para você que chegou agora um desafio. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai estar amando as energias dos portais e eu tenho certeza que você vai voltar para as nossas outras leituras coletivas que acontecem terça, quintas e domingos, sempre às 18 horas, tá bom? Gente, então vamos começar os nossos trabalhos de hoje. Eu já peguei a minha colinha aqui e vou explicar para vocês como eu faço todas as vezes de uma maneira simples, resumida, o que está à disposição de vocês, o que é um portal, o que está à disposição de vocês, e aí vocês se conectam com os cristais. É importante, não pule a introdução, é importante que você fique, porque você pode escolher o cristal, ouvir e não fazer sentido para você. Por quê? Porque você pulou a introdução, que é a explicação das energias disponíveis aí para você, tá bom? Então fique, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você já é cliente antigo desta casa, do tempo de Cora na barriga, então você já chega aqui deixando seu like, deixando seu oi nos comentários, porque cada vez que você comenta, curte, compartilha, interage com esse vídeo, ele é oferecido em uma média de 6 a 10 pessoas. E para mim que está começando, para que eu estou. Eita! Para mim que estou começando, é muito importante ter 10 pessoas novas sendo oferecido o meu conteúdo. Então, ajude a mamãe, tá bom? Bora lá, pessoal! Leituras particulares, os meus contatos estão na descrição. E se você que não vai pular, eu tenho certeza, esse vídeo, fica na introdução, depois que escolher o seu cristal, aí tem as opções minutadas também aqui nessa barrinha de baixo, tá bom, gente? Vamos lá? Vocês sabem, né, que eu uso o Iniciação à Numerologia para trazer para vocês sempre as explicações dos portais. Esse daqui é da editora Alfabeto. Vocês podem entrar no site deles e comprar. Sempre tem promoções maravilhosas lá, então não esqueçam de comprar, tá bom? Esse livro é muito maravilhoso. E eu vou explicar para vocês primeiro que eu faço assim, numerologia e oráculos, explicando e interligando tudo isso, que é um grande emaranhado energético, tá certo? Gente, hoje não teria vídeo, esse é um vídeo extra. Por quê?
Porque eu me lembrei que hoje tem uma energia que é toda especial, que é a energia do 369. Lua, o que é 369? Dia 3 do mês 6 do ano 9. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. 2025 é energia 9. Então, nós temos aqui uma junção energética perfeita. E esse dia de hoje ele é muito especial, porque no número 3 nós temos a novidade, a criação, a curiosidade. O número 6 nós temos o equilíbrio, o amor, a família, a dedicação. E o número 9 nós temos o encerramento. Então vocês entendem a perfeição da energia desse dia de hoje, de começo, equilíbrio e fim. E você vai olhar para a energia de todo o mês do portal 6, né, que começa no dia 6 e termina no dia 5 do 7. E você vai ter essa energia da busca pelo equilíbrio. E o desafio dos próximos dias, eu já vou fazer ele hoje aqui para vocês, é essa pergunta que eu escrevi. Que tipo de amor eu quero viver a partir de agora? Será que eu estou me doando por amor ou por carência? Esse é o cutucão de hoje. Então me digam aí nos comentários, primeira coisa, se você gostou do cenário que eu fiz para você. Segunda coisa, se você é novo por aqui, se apresente, vamos conversar. A gente se conhece aqui de longa data. Então eu quero conhecer você que está chegando. E depois você vai me dizer se você está se doando ao outro por amor ou por carência, medo de ficar só. E qual é o amor que você quer viver? Esse portal, ele fala só do amor romântico? Não. Quando eu estava fazendo aqui a separação de tudo, eu me perguntei, bom, eu, por exemplo, não tenho um amor romântico. Portanto, como eu poderia estar me doando por carência? Sim, algumas relações ali de fogo no parquinho, ou de estar conhecendo alguém, às vezes a gente pode ficar um pouco mais afoito justamente por conta da carência, mas não chega a ser algo que a gente traga na mesa a ponto de dizer, vamos abrir os oráculos do portal 6.6 para Lua falar sobre a doação na carência ou no amor. Não seria para mim, então, essa leitura. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, a doação à minha filha, a doação à minha mãe, às minhas irmãs, ao meu padrasto, à minha família, né, de modo geral. Qual é o tipo de doação que eu estou dando para minha família? Será que é uma doação baseada no amor ou no medo? Ou para ser aceita? E se está sendo desse ponto de vista, o que eu preciso mudar? Porque às vezes a gente faz sem perceber. Não é por mal, é por crença. Não é? É por crença. Então, hoje eu me questionei e é esse o questionamento que você vai se fazer agora. Se você decidir pular a introdução, que eu te proíbo, você já tem uma provocação para me responder. Lua, eu acho que é carência. Não, é totalmente amor. Eu estou dando sem querer nada em troca, nem aceitação, nem atenção, enfim. Agora, se você quiser a explicação completa, trago para vocês agora. O que é um portal? Um portal, ele te oferece todas as energias que todos os dias são oferecidas para nós, para a gente recomeçar, para a gente se equilibrar, para a gente encerrar ciclos, tá tudo certo. Todos os dias o universo nos oferece
esse tipo de energia também. Mas quando nós temos um portal, nós recebemos uma dose cavalar desta energia disponível neste portal. Então, o portal 6/6 vai nos dar uma dose cavalar de energia para que a gente possa avaliar, equilibrar, tentar compreender a nós e a quem nós estamos nos relacionando sobre essa questão do equilíbrio, do dar e receber, e sobre o amor e a carência. E também ele vai nos dar a possibilidade da gente se perguntar. Então tá, olhando para isso, eu chego a tal conclusão. E aí eu me pergunto, eu tenho coragem de reverter esta situação e transformar isso no tipo de amor que agora eu entendo que eu quero viver? Então é muito profundo. Inclusive, a gente sempre fala, né, nas leituras, tá encerrando um ciclo, começando um outro ciclo. Nesse, nós estamos analisando essas relações, tanto que o 6 é a carta dos enamorados, que fala das relações e também das escolhas dentro das relações. Então, nós temos este portal específico, focado, dando ali como se fosse um sigilo, quando eu explico para vocês, onde a gente faz um código, como se fosse um código dizendo: este mês vocês poderão trabalhar estas questões com muito mais chances de sucesso. Essa é a explicação básica do portal. Agora, antes de entrar no portal 6/6 e também ir para o 6/6/9, que é o ano de 2025, tá? Eu quero falar sobre a data de hoje, que é por isso que esse vídeo vai sair hoje. Porque nós temos a energia de 3 de julho de 2025, que é a energia da perfeição no que diz respeito a criar, equilibrar e encerrar. Por isso, hoje nós temos 3 alternativas, porque nós vamos trabalhar a energia do 3, do 6 e do 9, tá bom? Alguns de vocês estão precisando da energia do 3, nós vamos abrir e interpretar. Alguns de vocês estão precisando da energia do 6, ou seja, já criaram algo, já tem alguém, já tem uma relação estabelecida, já tem uma relação que você quer analisar. O que você precisa é trazer para o equilíbrio. Então, as cartas vão te orientar nesse sentido. Opa, eu tenho uma relação, mas ela já não dá mais pé. Eu me mantenho em doação constante, perseverando, porque o meu maior medo é encerrar esse ciclo que eu sei que já acabou e estar sozinha. Eu temo o 3. Não estou dizendo que esse aqui é o 3 não, tá, gente? Vocês vão fazer as escolhas. Então, é muito importante hoje que a gente trabalhe desse jeito aqui na nossa mesa. Por isso a introdução tão longa. Me diz aí se você ficou até agora nos comentários. Coloca a palavra maçã, porque aí eu vou saber que vocês estavam aqui aos 15 minutos de introdução. Tá bom? Então, gente, a gente vai ter essas 3 possibilidades e esse portal que abre as três possibilidades, ele está sendo aberto hoje, agora, nesse momento que você está aqui assistindo a esse vídeo. Então, por isso eu antecipei o portal 6.6 para a gente poder também usar a energia do 3. Eita, será que vocês estão entendendo? Vamos começar então? Vocês entenderam que hoje, dia 3 do 6,
de 2025, que dá 9, nós temos esta energia disponível de 369, que é criar, se divertir, colocar a sua criatividade, colocar a sua paixão, trazer equilíbrio ou encerrar o ciclo, né? Já o 6, que é o 6/6, a gente sempre começa por essa análise, nós temos a energia da família, do equilíbrio, do amor, da receptividade. E também, num lado mais negativo, do apego, da necessidade de aceitação, do medo da solidão. Porque quando a gente fala em família, a gente fala de mesa cheia, de galera, não é mesmo? Ótimo. E o 9? O 9 é a nossa energia de todos os dias, porque nós estamos em 2025, que é a energia do eremita, que é a energia da finalização com sabedoria, da finalização com consciência do que foi aprendido, do que foi ensinado e de onde nós vamos, porque esse é o ciclo o tempo todo. Quando eu falo da energia, né, do 3, então, eu estou falando de criança, manifestação, criatividade, expressão, comunicação. Como é que está isso aí dentro de você? Será que quando a gente escolher as alternativas vai cair para você o 3? Que é a hora de criar algo novo, de se divertir nesse momento, de deixar as, as energias virem para que você possa criar aí algo novo? Quando a gente fala do 6, família, multiplicação, lar, afeição, acordo, aceitação, tranquilidade, os seus talentos criativos. Os talentos criativos, quando a gente está falando de acordo, é porque a gente está falando de boa convivência. Você não pode impor tudo o que você quer no trabalho, na família, nos amigos, senão ninguém vai te aguentar. Então, a negociação, ela entra aqui também no sentido de pacificação. E quando a gente fala do 9, que é o nosso ano, a gente está falando do grupo da ruptura. A ruptura em nome do avanço, da ansiedade, da pressa, né? Da ruptura com todos esses padrões. E também da vontade de resolver, que é finalizar, né? Então, gente, o resumo, né, da nossa tiragem de hoje é esse. Quando a gente fala do 3, né, a gente está falando de quem? Ó, ele aqui de novo. Tá tudo marcadinho, né? A gente fala do triângulo. E por que que eu quero falar com vocês do triângulo? Porque eu deixei uma parte aqui que fala sobre, considerando que o 1 representa o macho e o 2 a fêmea, a conexão entre ambos representa a criança, o filho. E como a gente traduz isso para o nosso dia de hoje, se você cair com essa necessidade dessa energia, que é hora de você juntar a sua experiência, é hora de você juntar você com uma outra pessoa, um amigo, um namorado, uma namorada, para criar um novo. Não necessariamente um filho, uma família, mas você entende que o 3 ele fala de criar, e para você criar, você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de alguém, o macho e a fêmea. E eu não estou falando de identidade de gênero, eu não estou falando de nada relacionado a casal hétero, a casal homoafetivo, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é da, da natureza da criação enquanto multiplicação, tá certo? Para a maioria dos casos, acredito, né? Que seja dessa forma. Mas uma coisa que é muito legal aqui, né? É que o número
o resultado da união, né, entre as duas polaridades opostas resulta no novo, né? Então, é um número de síntese e de essência. Opa, o que é síntese? Síntese é quando você reúne dois elementos que são concretos e que não são concretos. E a partir daí, dessa fusão, ele dá origem a algo que é coerente. Então, parte você vai saber, e parte você não vai saber. Que é o mistério, né? É o que a maioria do povo me procura para saber, a parte que não sabe. Você conhece alguém, a pessoa diz que gosta de você, que você é maravilhosa, mas você não sabe se ela está falando a verdade, se ela está falando a mentira. Então vocês vêm na mesa para descobrir o que é que está acontecendo, se é mesmo que essa pessoa está falando. Então a síntese é aquilo que você sabe com aquilo que você não sabe, aquilo que é concreto com aquilo que é abstrato. Mas quando você faz essa junção, ou seja, o que o ser de luz te falou com o que as cartas falaram, você chega a uma conclusão que passa a ser coerente para você. Essa é a síntese. E a essência é aquilo que é o básico, o mais básico. E aí eu coloquei. É o central, é o que é mais importante em algo ou alguém. Então, o que é o mais importante para você dentro desse contexto? Por exemplo, se a gente está falando do 3. Você não vai conseguir a criação se você não tiver o outro. É o mais básico do triângulo, do 3, da energia do 3. Você não consegue ser 3 se você não for 2 antes. 2 no sentido da união para formar o terceiro. Tá bom? Então, gente, essa é a energia do número 3. E eu já vou falar por que eu estou sendo tão detalhada para explicar para vocês aqui, ó, como foi que eu separei os cristais e os oráculos. Já o número 6, nós temos o hexagrama de traço único, que representa a energia do 6, tá? O hexagrama de traço único, que representa o 6. Este daqui fala da harmonia, da sociabilidade e da preocupação, da solicitude, que é o quê? A preocupação, o cuidado com o bem-estar do outro. Você se oferece prontamente para ajudar. É a doação. Doação, não é o egoísmo, é a doação. E isso é a essência do 6, que é o número da família. É o número da o quê? Gente, vocês lembram o que eu falei para vocês? O número 6 representa pessoas buscando perfeição, mas não no mesmo sentido do 7, por exemplo. Esse número 6, eles precisam de uma aceitação social. Eles precisam da sua concepção de perfeição, ela é ligada à voz do povo. Então, o número 6, ele está buscando a perfeição, mas a perfeição dele é meio que ali dentro daquela energia que eu sempre falo do hierofante, dentro dos padrões socialmente aceitos. Não adianta eu ser perfeita aqui dentro da minha casa. Eu quero ser perfeita aos olhos das pessoas. Eu quero que as pessoas me vejam, me aceitem. Mas é aí que mora a polêmica. Por quê? Porque até onde isso, né, é saudável? Até onde você está se doando, fazendo de tudo para o outro, você está sendo solícito e você está fazendo isso por amor, para ter uma boa convivência, uma boa comunidade, um bom círculo de amizade familiar, ou você está fazendo isso pura e simplesmente para ser aceito? Então, o 6, ele ele é o número da realização. E o 3, ele é o número da criatividade, tá certo? E o 9? O 9 é o número do eneagrama, né? Quem não sabe sobre eneagrama, é muito legal vocês pesquisarem, viu? Se vocês quiserem, eu faço eneagrama também. É um teste de personalidade,
A gente traça um tipo de personalidade, inclusive hoje está maravilhoso para fazer mapa numerológico também para o segundo semestre. Você ainda não fez? Se você não fez, gente, eu cobro R$ 39,90. São mais de 60 páginas em PDF que eu te entrego, traçando toda a sua personalidade. São mais de 20 itens analisados e você recebe em PDF para você poder dar um jeito na sua vida aí no segundo semestre. Agora é a hora. Você compra o mapa, faz a análise, vê tudo que vai passar aqui, faz as suas anotações e traça o seu plano estratégico aí para o próximo semestre, tá bom? O número 9 nós temos a tripla trindade, evolução, impulso, desenvolvimento, dinamismo, criatividade, mas também nós temos o exagero, o sentimentalismo, a megalomania, né? E a coisa da cosmopolita. Agora, do ponto de vista dos oráculos, nós temos, né, juntando todas essas energias, nós temos o eremita, que é o tranquilão, né, que é o zen, que ele não vai em megalomania nada, ele vai para a caverna dele, fica lá quietinho, vendo os aprendizados dele, iluminando cada passo que ele dá para ele não cair, tropeçar em nenhuma pedra, e tchau e benção, não enche meu saco, né? Mas às vezes ele acaba ficando muito tempo lá, né, guardadinho, vamos dizer assim, né? Fica muito tempo lá guardadinho e não encerra os ciclos, né? Não finaliza o que precisa finalizar. Então, aqui é a atitude de cada uma. É a atitude de ir atrás dessa parceria ideal para criar algo novo, é a atitude de perceber que você tem essa necessidade, está com essa necessidade ou precisa viver isso de certa forma, né? Da família, da comunidade, né? Do coletivo. E também você precisa encerrar ciclos para iniciar novos ciclos, tá? E entender o porquê do término desses ciclos para você não ficar frustrado, né? Então, já falamos da parte numerológica, e aí a gente entra, já misturei um pouquinho com os arcanos maiores, a gente entra no portal falando do amor, do desapego e perguntando novamente, eu estou me doando por amor ou por carência? Amor, 6. Carência, 9. Por que o 9? Porque é hora de acabar e você não acabou. 6. Amor, mas tem equilíbrio, tá? E o arcano maior que representa o nosso portal é o arcano dos enamorados, mas nós temos o eremita no 9 e nós temos a imperatriz no 3, que é o que? A fertilidade, para juntar o polo negativo e positivo e criar o algo novo. Então, nós vamos ter os 3 arcanos aqui, tá bom? Nos arcanos menores, eu separei também o 3, o 6 e o 9. Lembrando, o nosso foco é o 6. Os outros, eles vão dar intermédio para que o 6 se realize, que é o que você precisa focar esse portal, tá bom? Esse portal. E a reflexão é essa, que tipo de amor eu quero viver a partir de agora? Então, pessoal, está aí a nossa explicação para o portal, foi 30 minutinhos aí. Como é que eu dividi aqui, né? Nós temos 1 minuto ainda para eu já explicar para vocês. Eu tenho lá do pessoal os mistérios baralho, os arcanos maiores, aqui é o tarô dos sonhos, tá? Ele trabalha com os arcanos maiores, então aqui eu separei a imperatriz, a carta dos enamorados e separei a carta do eremita, tá? Então, a gente vai embaralhar, vou colocar um em cada alternativa. Aqui eu tenho 12 cartas, que são todos os 3 de espada, ouro, copas e paus. Os 6, espada, ouros, copa e paus. 9, a mesma coisa. Vou embaralhar, vou colocar 4 cartas em cada um,
tá bom? Ninguém vai ter a mesma experiência, tá? Ninguém vai ter a mesma resposta, tá? Eu só separei um de cada. O que sair para ametista, o grupo da ametista, não é a mesma mensagem do grupo do quartzo rosa. Posso assistir os três, Lua? Pode, mas eu te sugiro no portal ser certeiro e em uma alternativa e pronto. Fiz a mesma coisa, 3, 6, 9, com o baralho cigano, tá bom? Esse também é dos mistérios. Então tá aqui as nuvens, o buquê e o barco, tá bom? E fiz um dos guardiões, seu Zé. Morte alguém que foi embora, passado amor perdido e a carta das boas notícias, tá bom? Então, eu vou separar igualmente as cartas aqui para cada um, enquanto vocês escolhem o cristal que vocês querem e depois eu vou fazer a interpretação de cada um. Um grupo de vocês que estão aqui vai cair na energia do 3, outro grupo vai cair na energia do 6, outro grupo na energia do 9. É o direcionamento da espiritualidade para você trabalhar nos próximos 30 dias. Tá certo, pessoal? Ficou claro? Eu acho que sim, né? Comenta para mim se ficou claro, por favor. Já vou me engajar esse vídeo, porque vai ficar longo, viu? Vamos lá, então? Então, eu vou começar, vou dar um pause aqui para a gente dar uma respirada e vamos começar já com a alternativa de número 1. Então, vamos lá, vamos montar a mesa, tá bom, gente? Opção de número 1, quartzo rosa. Opção de número 2, quartzo azul. Opção de número 3, ametista, tá? Então, a gente vai fazer desse jeito que eu falei para vocês, ó. Vamos embaralhar aqui os arcanos maiores e eu vou colocar um em cada alternativa. Um aqui e outro aqui. Agora, vamos embaralhar aqui o 3, o 6 e o 9 do tarô. Enquanto isso, você vai se conectando, tá bom? Um, dois, três, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Pronto. Já temos o tarô também, com os arcanos menores. Aqui, baralho cigano. Só 3 cartas. 1, 2, 3. Seu Zé também. 3 cartas. Coloca aí embaixo qual foi sua opção, gente. Interage aí com o vídeo. Qual foi a sua opção? Vamos começar? Vamos começar aqui com as interpretações, começando com o quartzo rosa. Para você que se conectou com o quartzo rosa, vamos ver quais são os direcionamentos? Vou pôr aqui do ladinho, tá? Que a espiritualidade trouxe para você a respeito do portal 6.6, que a gente deu essa antecipada, vocês já sabem o motivo, né? Se você veio direto para essa alternativa, volta lá na introdução para você entender a leitura e aproveitar melhor a energia do portal. O seu arcano maior, pessoal do quartzo, é a Imperatriz, é a energia do 3, tá? Então, vocês estão vibrando aqui na energia do 3, ok? Vamos ver aqui a primeira carta, é o 7, desculpa, o 9 de ouros. Segunda carta, o 6 de espadas. Terceira carta, o 3 de copas. E a quarta carta é o 9 de paus. 9 de paus. Vou fazer assim. Aí eu vou levantando, tá bom? Se não der para vocês verem todas as cartas, eu levanto, não tem problema. Carta do navio, que é a carta 3 também, ó.
Duplo 3, hein? E a carta... Eita, passado amor perdido, é a carta 3 também. Então, olha só, gente, vamos trazer aqui, já de bate-pronto, uma coisa para vocês. Respondendo aquela pergunta, você está se doando por amor ou por carência? E a carta, o jogo aqui, ele diz para você que hoje a sua doação, ela está vibrando na carência. E por que que ela está vibrando na carência? Ela está vibrando na carência porque você, muito provavelmente, esteja com medo, muito medo, de finalizar algo que já deu o que tinha que dar. Inclusive, você é aquele tipo de pessoa, a maioria de vocês, lembrem-se, é uma leitura, né, coletiva, a gente precisa fazer as adaptações. Vocês devem ser aquele que fala assim, não aguento mais meu marido, não aguento mais meu namorado, já muito tempo junto, não aguento mais morar na casa da minha mãe. Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. E você fala, eu sofro porque essa pessoa me maltrata, porque minha mãe é, diz que é a dona da casa, joga toda hora na minha cara, o meu marido só quer saber de ficar no sofá. Então você fica ali naquela reclamação, né, sem parar, mas ao mesmo tempo você morre de medo de ir sozinha para a vida, de ir sozinho para a vida. E usar realmente a energia da Imperatriz para criar essa nova situação. Por exemplo, pegar teu filho e sair da casa da tua mãe. Mas aí você vai perder a jantinha pronta, a roupinha passada, a babá que você não paga, porque a sua mãe é a babá, a escolinha, às vezes você não paga, né? A caminha esticada, a roupa que milagrosamente aparece passada em cima da cama. Porque o novo, ele requer duas coisas, além da coragem, que a gente sabe que tem que ter coragem, mas ele requer planejamento, ele requer trabalho por um tempo sem remuneração e ele requer que a gente faça uma, uma parceria, ainda que seja com a gente mesmo, no sentido de agora eu vou cuidar de tudo isso aqui que eu estou terceirizando. Então, é muito claro para mim que você é uma pessoa que sabe que precisa ir embora, até porque a sua personalidade é uma personalidade de alguém que sabe exatamente o que quer, é firme, é forte e muito provavelmente tá dois bicudos não se bicam com o outro lado, seja quem for, namorado, amigo, sócio, mãe, pai, enfim. Mas eu vejo aqui que a partir do momento que você resolve parar com essa. É como se fosse um vitimismo mesmo, né? Parar com esse vitimismo, a sua vida ela dá essa guinada. E você começa a resgatar, inclusive, dentro de você, essa imperatriz com esse 9 de ouros, que é a carta da autossuficiência. É a carta dos talentos bem-sucedidos, sabe? Os talentos bem usados. É a carta da confiança, da prosperidade, é a carta da autossuficiência. Então, o que você precisa retomar para você aqui não é não é a carência no sentido de eu tenho medo de ficar sozinha, romanticamente falando, ou de morar sozinha, não. O que você está apegado aqui são aos benefícios que essa parceria te oferece. Você reclama, você realmente abafa
potência que você tem, essa coisa do autoconhecimento, da prosperidade, do eu vou, eu faço, porque tem gente resolvendo para você. Sabe, reclama, mas faz? É isso, tá? Só que acontece que o que o portal ele precisa te dizer é quando você fica na reclamação e você fica é, com as suas potências abafadas, quando você teme o passado, porque muito provavelmente antes de estar onde você estava, você perdeu algo parecido, grande, tipo, separei do meu marido, passei necessidade, fui morar com os meus pais. E agora eu virei filha e minha mãe cuida dos meus filhos também. Ou seja, você está protegida ali, né? Você tem o tempo todo uma galera afetiva te ajudando. O que acontece, meu bem, é que quando você faz isso, você se conecta com a escassez. E há escassez em todos os sentidos, inclusive dos seus talentos. Então, recomeçar, dar as costas, ainda que seja confortável para você estar aí, ainda que você fale, meu Deus, será que eu devo fazer mesmo? Eu estou com medo, porque eu gosto de estar aqui. Sim, eu sei, é gostoso, mas é muito mais confortável do que gostoso, porque tem as reclamaçõezinhas aqui, né? Tem as brigas, os desentendimentos, você bicuda, o outro bicudo também. Então, aqui sabe, essa falta de paciência, essa coisa de, é difícil conviver mesmo e tal, ganha lugar a imperatriz. Quando você for para sua casa, quando você mudar de emprego, quando você sair desse relacionamento e for para esse novo, sem o medo, você vai subir a sua potência, você se conecta com essa sua máxima potência e você não precisa ficar provando. Logo, o que que vem? Uma calmaria, aí vem o equilíbrio, aí você vai para o 6. Mas primeiro você precisa ir para o 3, que é criar algo novo. Tá bom, meu amor? Então, eu acho que é isso. Me diz aí nos comentários se fez sentido, que leitura legal. Olha, fazia tempo que eu não fazia uma leitura assim diferentona, viu? Achei muito boa. Espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer uma leitura somente na sua energia, os meus contatos estão na descrição e diz aí se você gostou, tá bom, pessoal do quartzo rosa? Vamos agora ao quartzo azul. Alternativa 2, quartzo azul. Tomara que seja tão legal quanto foi o quartzo rosa, gente. Vamos lá? Primeira carta, o arcano maior. Opa, os enamorados. Saiu lá o 3, já saiu o 6 aqui, então a gente já sabe que o 9 tá ali, né? Carta número 6. Eu vou deixar aqui, eu tô com pouco espaço, tá bom? Eu ainda não acertei direito, porque eu fiz esse cenário lindo para vocês hoje. Fala aí se vocês gostaram. Então eu levanto, tá bom? Para vocês verem. Mas o arcano maior é o 6, tá? O arcano dos enamorados. Tá. Primeira carta, carta do 6 de copas. Totalmente família aqui, né? O 9 de copas. Opa! A carta do 9 de espadas. Deixa eu pôr aqui para baixo. 9 de espadas. Entendi. E o 3 de paus. Ótimo, já entendi a mensagem. Ok. Qual é a energia do baralho cigano? Carta das nuvens. E a energia do seu Zé é boas notícias. Bora lá, vamos começar então. Você que se conectou com o quartzo azul. Gente, energia aqui é a energia do portal, né? Então é a energia da busca do equilíbrio, de viver mais é, é, ali conectado à sua família, aos seus amigos, ao pessoal da igreja, ter uma vida mais. Deixa eu pôr aqui no meu, por que eu tô tão aqui no cantinho? Ter uma vida mais social, ter mais convivência com as outras pessoas. Você deve estar num momento de muito isolamento aí, tá?
Então, é um momento de pôr a cara no sol para a galera ver. Ao mesmo tempo, gente, é também um momento de você fazer algumas análises, né, nas relações, porque o que me parece aqui é que existe um arrependimento do passado no que diz respeito à sua família. Isso gera uma certa confusão em você, porque você parece que meio que se proíbe de viver uma nova fase, de buscar esse equilíbrio, de comemorar, de se permitir ser feliz. Existem arrependimentos que estão conectados a relações familiares que te impedem hoje de sentir-se confortável diante deles, bem diante dessas pessoas, de comemorar com essas pessoas. Você sente que você que não é suficiente para essas pessoas. E o que a espiritualidade está dizendo é que é um novo tempo, boas notícias, né? Que é um momento de você reconhecer as coisas boas que existem em você também, tá? Porque também aqui é a carta do buquê. Então, a sua generosidade, as coisas que você já fez de bom para eles, a confusão mental que existe na sua cabeça é justamente baseado num arrependimento, que é o 9 de espadas que está aqui, que te impede de olhar para o novo. O que foi, já foi. O que está no passado é do passado. O que é agora é o momento de quê? Comemorar, de ir para o novo. Olha, 9 de copas e o 3 de paus, né? Coisas grandes te esperam, coisas boas, jantar com a família, né? Deixar a brincadeira rolar, né? Entender que algumas relações elas podem ser em algum momento da caminhada desproporcional. Talvez você não tenha conseguido dar tudo naquele momento, mas hoje você pode dar. Hoje você é a pessoa certa para dar e conquistar esse lugar que te pertence. Tome posse desse lugar que te pertence. Isso é essencial. Essa nostalgia do passado, ela te faz muito mal. Aí ela torna a relação, né, meio, veio a palavra visceral, mas é desproporcional, é como se você ficasse o tempo todo ali é, fugindo de ser quem você é, fugindo de ser escolhida, de ser amada, de confraternizar, de ter bons momentos. Então, a boa notícia é que você está livre desse fardo do passado de arrependimentos. Você não precisa escolher entre aquilo e o que você é hoje. Você, aquilo que foi, talvez as pessoas nem lembrem e você está se martirizando. Porque aqui mostra que a decisão já está tomada em direção ao novo. Se de alguma forma você for cobrado, cobrada por isso, lide com isso no momento que isso acontecer. Não fique se culpando de antemão. Não se culpe de antemão, porque não é a postura ideal. Então, o seu portal é para você lembrar. Não há motivos para eu me culpar, não há motivos para eu me arrepender. Eu não preciso ficar me martirizando. Eu reconheço que em algum momento eu não fui suficiente, como muitas vezes uma mãe não é suficiente, o pai não é suficiente, um irmão dá uma mancada com a gente, é normal. O problema é que você vive essa culpa. E essa culpa, ela não faz bem para ninguém, mas principalmente para você. Hora de comemorar, de confraternizar, de ir para uma nova fase, olhar para frente, para o horizonte e não para trás. Tá bom, meus amores? Ah, que lindo! Parabéns! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, e eu agradeço de coração, comente aí se fez sentido para você, qual foi a alternativa que você escolheu. Se você quiser uma leitura somente na sua energia, link na descrição. E se não segue, siga agora, tá bom? Vamos lá, grupo de número 3. Vamos ver aqui
Qual é a energia do grupo de número 3? A ametista. Sejam bem-vindos. Vamos montar a nossa mesa. O eremita. Eu vou deixar aqui, tá, gente? Mas eu vou levantando as cartas. Primeira carta, 6 de ouros. Segunda carta, 3 de ouros. Quarta carta, 6 de paus. Eita, quanto 6! E aqui o 3 de espadas. Ah, gente, já entendi aqui também. Energia do baralho cigano, o buquê. E do seu Zé, morte ou alguém que foi embora. Vocês estão separados. A maioria de vocês está separado da pessoa amada ou está brigado com a família, com o sócio, com os amigos e você está vivendo um momento de bastante solidão. Esse eremita não está feliz. Esse eremita ele está triste, ele está sofrido, ele está cansado. Eu vejo que você tem a sensação de que você sempre foi uma pessoa que teve pleno domínio sobre as próprias emoções, sobre a própria vida, né? Você sempre foi a que falou, a que mandou, a que fez e aconteceu, e num descuido dentro desse relacionamento você perdeu essa mão e você começou a dar de forma desproporcional até descobrir uma traição financeira, inclusive, para muitos de vocês. O fato é que agora você está passando por esse calvário e esse calvário não é justo, né? Você fica com essa palavra dentro de você, não é justo o que eu estou passando. E esse não é justo faz com que cada vez mais você vai ficando sozinho, sozinho. E tem uma coisa, você não consegue finalizar e reconhecer que você, em dado momento, abriu mão dessa autonomia que você tinha dentro dessa relação, dessa sociedade, e você deixou com que a outra pessoa direcionasse. Mas tudo é aprendizado, não é? O eremita é muito sábio, você já tem muita sabedoria, vai ficar mais sábio ainda. E o mais importante de tudo, que é o que o portal está querendo trazer para você, é que esse é um momento que, se você não passar por esse deserto com a cabeça erguida e reconhecer que, apesar de ter sido enganado, de ter sido passado para trás, você também se submeteu. E aí parece-me que isso fica mais tranquilo quando você assume que você perdeu a mão mesmo. E aí você tem um reconhecimento. E qual é eu reconheço que eu perdi a mão, eu reconheço a maldade e a tramóia dessa pessoa, e eu reconheço que está sendo mais difícil, eu acho, para vocês, porque me parece que não é só uma questão moral, é uma questão financeira, material. Você levou muito prejuízo dentro dessa situação. E aí agora você quer retomar, mas você não sabe nem por onde começar. E o que a espiritualidade ela está dizendo que para começar é reconhecer que você perdeu a mão, retomar a rainha de espadas, retomar, volte a se pintar, volte para a academia, vá fazer o seu botox se você quiser, volte a pintar as unhas, volte a se reconhecer, volte a falar duro, se é assim que você costuma dizer, quando é necessário, volte a ser você. Não abaixe mais a sua cabeça. Eu errei, é a coisa mais normal do mundo. Quantos executivos, executivas a gente vê levando golpe de amor, golpe de sócio,
Ontem eu estava vendo o golpe do golpe, a pessoa falava que era advogada que recuperava dinheiro de golpe. Aí ela pegava o seu dinheiro e dava outro golpe em você. Então, tá cheio de todos os calibres. O que você não pode é se culpar, paralisar-se diante desta traição e da sua postura diante da traição. Reconheça e aceite principalmente que é um momento de você ficar sozinha, para passar isso até chegar lá na sua coroação, que não demora. Esse portal é para você reconhecer e para você voltar para si. Aí no próximo portal a gente conversa talvez sobre recomeçar. Agora é hora de fechar ciclos. Tá bom, meus amores? Me diz se você gostou, se fez sentido para você essa leitura. Fala aí nos comentários. Lua, gostei dessa leitura. Ah, não, achei mais ou menos. Não gostei muito, não. Fala o que você tem para falar. Não fale duro, como eu falei para você agora. Tá bom? E se você quiser uma leitura somente na sua energia, vai lá no link que está na descrição desse vídeo. Se você ainda não é seguidor, siga-me. Tá bom? Um beijo, foi um prazer fazer essa leitura para vocês, gente. Tchau, tchau.